O silêncio de Hugo Motta e a revolta da oposição no coração do Congresso. Era uma noite abafada em Brasília, daquelas em que o ar parece mais pesado que os próprios segredos escondidos nos corredores do Congresso. Do lado de fora, as luzes refletiam no espelho d'água, e os seguranças andavam de um lado para outro como sombras disciplinadas. Do lado de dentro, porém, a tensão não era apenas política, era quase teatral. No centro da cena, estava Hugo Motta, presidente da comissão, com sua caneta na mão e um sorriso contido, como quem sabe que o silêncio às vezes é mais barulhento do que qualquer discurso. Marcel Van Hatten já havia chegado exaltado, seu semblante sério denunciava a insatisfação acumulada. Ao lado dele, Kim Kataguiri e Carlos Jorge trocavam olhares rápidos, como generais antes de uma batalha. Nicolas Ferreira, com a juventude em seu rosto, parecia uma chama que ainda não conhecia o desgaste dos longos anos de plenário. Bia Kicis ajeitava os papéis diante de si, como quem afia uma espada invisível, enquanto Zé Trovão, sempre teatral, exibia o tom inflamado que arranca palmas ou vaias, nunca indiferença. A pauta do dia era simples na superfície, mas carregava dinamite nos bastidores e a demora em colocar em votação a anistia. Hugo Motta, sereno, conduzia os trabalhos como se nada tivesse urgência, como se o tempo fosse um aliado exclusivo da maioria silenciosa. Van Hatten não suportou. Sua voz, firme e clara, ecoou como trovão na sala, e não se pode calar um povo inteiro com manobras regimentais. Os olhares se voltaram. Kim Kataguiri, acostumado ao embate direto, completou: se essa casa não serve para votar, então para que serve? Para guardar os segredos de quem manda nos bastidores? Carlos Jorge ergueu a voz logo em seguida, denunciando acordos não escritos, decisões tomadas longe da vista do povo. Bia Kicis, com sua experiência jurídica, trouxe à tona a palavra que queimava como brasa: ilegitimidade. O que se está construindo aqui é um precedente perigoso. Mas Hugo Motta não cedeu. Seu silêncio era calculado, quase ensaiado. Ele sabia que cada segundo de atraso era um tijolo no muro da sua autoridade. Sabia também que as palavras da oposição seriam transformadas em ecos, registrados, mas não ouvidos. Foi então que a sessão se transformou em espetáculo. Zé Trovão, teatral, levantou-se e apontou o dedo, acusando o presidente de agir como censor, de escolher quem pode ou não pode falar. Magno Malta, sempre com sua retórica de púlpito, pediu a quebra de sigilo de figuras do INSS, trazendo outro escândalo à mesa, como se fosse possível somar tempestades em um mesmo céu. Do lado de fora, o povo observava pelas telas dos celulares, acompanhando pelas transmissões ao vivo. Cada fala era replicada em grupos, cada corte em vídeo ganhava milhões de visualizações. A sensação era a mesma: da democracia, ali dentro, estava sendo lentamente silenciada por manobras invisíveis. Não havia tiros, não havia gritos nas ruas, mas havia algo pior: o silêncio confortável do poder. Van Hatten insistiu mais uma vez. Não se governa sem transparência. Não se representa sem voto. Esta casa não é de Hugo Motta, é do povo brasileiro. Nicolas Ferreira, inflamado, foi além: se querem nos calar aqui dentro, saibam que lá fora há milhões que não aceitarão ser calados. O choque estava armado. O clima, insustentável. O tempo passou, e a pauta seguiu emperrada. A anistia, aguardada por tantos, continuava no limbo. O povo, lá fora, perguntava-se se os votos que deram tinham algum valor diante da burocracia seletiva. Dentro da sala, a batalha não tinha vencedores, apenas sobreviventes. O cansaço dos parlamentares era visível, mas Hugo Motta mantinha-se como uma rocha, sustentado pelo peso invisível de acordos que ninguém ousava detalhar. E assim, a noite avançava. Cada fala registrada entrava para a ata como um grito que seria guardado em páginas de papel, mas dificilmente ecoaria nas decisões reais. O Congresso, palco iluminado, transformava-se em teatro de sombras, onde a democracia parecia mais um personagem silencioso do que protagonista. Quando a sessão finalmente foi encerrada, os corredores ficaram mergulhados num silêncio desconfortável. Os discursos ainda ecoavam, mas pareciam perdidos no vazio. Bia Kicis saiu cabisbaixa, Kim Kataguiri ainda murmurava indignado, Carlos Jorge prometia não deixar o assunto morrer.
Nicolas, apesar da frustração, mantinha a chama da esperança nos olhos. Zé Trovão, como sempre, jurava que a batalha apenas começara. Mas o que ficou marcado não foram as palavras ditas, e sim aquilo que não foi permitido acontecer, a votação. A democracia, mais uma vez, havia sido empurrada para outro dia, como quem varre a poeira para debaixo do tapete. Lá fora, os cidadãos se perguntavam se a voz de Van Atten não é ouvida, se a indignação de Nicolas, Kim, Jorge, Bia e Zé Trovão não tem efeito, o que resta ao povo? Talvez restasse apenas a memória daquela noite, essa noite em que a democracia foi silenciada não por armas, mas pelo silêncio ensurdecedor de uma caneta que não se moveu. E assim, Brasília dormiu. Mas o povo, não. Porque enquanto houver silêncio imposto, sempre haverá alguém disposto a romper esse silêncio. E a história, como sempre, cobrará sua fatura. Fala, rapaziada, recadinho rápido. Você chegou até o final porque você gostou. Então curte, comenta e compartilha para nos ajudar. O YouTube nos disse que mais de 90% da nossa audiência não é inscrito. Então estamos só apenas com 100 mil e fazendo 3 milhões de visualizações por mês. Então ajuda nós e se inscreve aí no canal. Um abraço, até o próximo.